Imagine por um instante que a vida perdeu todo o sentido. Você olha ao redor e percebe que nada mais importa, que todos os esforços são em vão, que a morte é o fim inevitável de tudo. As perguntas sem resposta ecoam na mente. Para que servem os valores? Como seguir em frente quando até mesmo levantar da cama parece uma batalha perdida? Foi exatamente assim que me senti. Sem confiança, sem esperança, sem forças para encarar o dia a dia. A escuridão tomou conta de mim e naquele momento crítico, uma voz cruel sussurrou: "Você merece morrer." De repente, fui arrastado para um abismo sem volta. Cada erro, cada escolha ruim, cada passo em falso passou diante dos meus olhos como um filme macabro. Eu estava consciente, mas não havia escapatória. Foi então que me deparei com algo aterrador, uma presença sinistra, quase palpável, como se um demônio habitasse as sombras de uma árvore retorcida. O chão se abriu sob meus pés e eu caí atravessando camadas de terra e raízes até parar frente a frente com aquela entidade. Era real, era assustador, e de alguma forma eu sabia que aquilo era o inferno. Hoje estou aqui para contar essa história porque alguém acreditou que ela precisava ser ouvida. Meu nome é Mateu e ao meu lado está minha esposa, Lily. Nós não planejávamos dividir isso com o mundo, mas algo maior nos impulsionou. Até pouco tempo atrás, eu era o tipo de pessoa que riria se alguém mencionasse Deus. Um ateu convicto, defensor da ciência, da evolução, da ideia de que viemos dos macacos. Minha esposa, por outro lado, já vivia uma transformação espiritual que eu não conseguia entender. Antes mesmo de nos casarmos, ela me falou sobre Deus, mas eu só via exagero. Até que 8 meses depois, algo mudou nela. De repente, ela era outra pessoa, mais leve, mais serena, como se uma luz tivesse apagado todas as sombras de sua vida. Na época, nosso relacionamento passava por turbulências. Meu sogro, um homem admirável, estava doente e suas últimas palavras foram proféticas. Ele nos contou sobre visões que teve, como se tivesse sido levado para fora da terra, flutuando no espaço, diante da presença divina. Deus lhe mostrou coisas sobre mim, sobre nosso futuro, e ele descreveu tudo com uma clareza impressionante. Quando perguntei como era a voz de Deus, ele sorriu e disse: "Você vai saber quando ouvir. É assustador, mas de um jeito bom." Antes de partir, ele nos deixou um pedido, que compartilhássemos nossas experiências. Foi assim que tudo começou, mas minha história não começou ali. Para entender o que aconteceu, preciso voltar no tempo. Quando eu tinha apenas 3 anos, meus pais se divorciaram. Lembro-me vividamente do dia em que meu pai foi embora. Eu estava no corredor, olhando para ele enquanto arrumava as malas. Quando perguntei para onde ele ia, sua resposta foi vaga e evasiva. Naquele instante, algo se quebrou dentro de mim. Uma sensação de segurança, de amor incondicional, simplesmente desapareceu. Anos depois, entendi que aquilo foi como se uma parte da minha alma tivesse sido arrancada. E só quando Deus entrou na minha vida é que essa ferida começou a cicatrizar. Antes disso, porém, a vida me arrastou por caminhos tortuosos. Minha mãe, sozinha, lutava para nos sustentar e acabamos morando em lugares simples, às vezes precários. Desde cedo fui exposto a coisas que nenhuma criança deveria conhecer. Com 10 anos já fumava. Com 11 encontrei uma revista pornográfica abandonada no meio do mato. Aquilo despertou algo em mim, uma curiosidade doentia que só cresceu com o tempo. Não foi só a revista. Lembro-me de ouvir falar sobre um satanista famoso, um tal de Lester Crowley, e algo em suas palavras me atingiu como uma semente plantada no escuro. Eu não entendia na época, mas aquela ideia germinou dentro de mim, como uma erva daninha que se espalha sem controle. Na escola, afundei em vícios. Maconha, cogumelos, sexo sem limites, tudo isso aos poucos foi me consumindo. Eu não percebia, mas estava destruindo minha própria alma. Minha mãe, desesperada, tentou me tirar daquele ambiente, mas eu já estava perdido. A sensação de vazio só aumentava e a voz que um dia me disse que eu merecia morrer parecia cada vez mais real. Até que em um momento de desespero algo mudou. Ou melhor, alguém mudou. E foi assim que descobri que o inferno não é apenas uma metáfora. É real e, mais importante, existe uma saída, e foi como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Meu pai, um homem que eu sempre vira como distante, quase indiferente, sentou-se ali no escuro e disse aquilo com uma convicção que me atravessou. "Mateu, não sei se você acredita em Deus ou em qualquer coisa, mas ele é real." As palavras não eram um sermão nem um julgamento. Era um sussurro desesperado, como se ele estivesse me passando um segredo que carregava há anos. E eu não soube o que dizer. Apenas saí do quarto, o coração batendo forte, como se algo dentro de mim tivesse sido tocado, mas eu ainda não estava pronto para ouvir. Mais tarde, descobri que naquela mesma época meu pai teve um sonho tão vívido que o deixou abalado. Minha tia me contou depois, quando já tinha encontrado a fé, ele sonhou com a volta de Jesus. Não era um sonho qualquer, era uma visão que o deixou em pânico, como se o tempo tivesse se esgotado. Ele acordou suando tremendo e correu para contar à minha tia, como se precisasse de alguém para confirmar que aquilo não era loucura. "O que eu faço?" ele perguntou, perdido. "O que eu faço agora?"
Mas a resposta não veio, pelo menos não naquele momento. Enquanto isso, eu seguia afundando. Bebia, fumava, me perdia em noites sem fim, como se pudesse anestesiar a voz que me dizia que eu não valia nada. Mas havia algo estranho naqueles momentos de solidão, quando a festa acabava e só restava o silêncio. Eu me sentava em algum canto escuro, um quintal, um porão, uma varanda abandonada e sentia o peso do vazio me esmagar. Não era só ansiedade, não era só tédio. Era algo mais profundo, uma fome que nenhuma bebida, nenhum jogo, nenhum prazer conseguia saciar. Eu olhava para o céu e pensava, e se nada disso importar, e se no fim só sobrar escuridão? Foi então que percebi que estava vivendo como Jonas, aquele profeta teimoso que fugiu de Deus só para ser engolido por um peixe. A Bíblia diz que os ninivitas não sabiam distinguir a mão direita da esquerda, não entendiam o certo do errado. E eu era exatamente assim. Não tinha moral, não tinha propósito, não tinha esperança. Só tinha certeza de que mais cedo ou mais tarde tudo aquilo ia me destruir. Meu pai tentou me ajudar. Ele me deu uma chance, me tirou daquela casa, me ajudou a tirar a carteira de motorista, até me arrumou um emprego. Mas eu joguei tudo fora. Não por maldade, mas por pura incapacidade de enxergar além do meu próprio umbigo. Quando desisti do trabalho, esperei que ele gritasse comigo, que me chamasse de fracassado, mas ele só ficou em silêncio, decepcionado, e aquele silêncio doeu mais do que qualquer bronca. Anos depois, quando já tinha encontrado a fé, entendi o que ele sentia. Meu pai carregava uma dor que eu não soube ver na época. Ele amava seus filhos, todos eles, mas não sabia como consertar o que estava quebrado. E eu só sabia fugir. Fugia das responsabilidades, das pessoas, até de mim mesmo. Até que um dia não havia mais para onde correr. Água escorrendo pelo meu corpo e de repente tudo ficou claro. Não era paranoia, não era um pressentimento vago. Era a verdade nua e crua batendo na minha porta. Eu merecia morrer. E naquele exato segundo, algo dentro de mim quebrou. Não foi um grito, não foi um choro, foi um reconhecimento. Um reconhecimento gelado de que se a morte era o preço, eu já estava pagando. Cada escolha errada, cada mentira, cada vez que usei alguém ou me deixei usar, cada noite em que fugi de mim mesmo, tudo isso tinha me levado até ali. E ali não havia mais escapatória. Foi então que ouvi, não uma voz alta, não um trovão do céu, mas algo mais profundo, como se as paredes do meu próprio peito estivessem falando. Você já está morto, mas ainda há tempo. E naquele instante eu soube que não era um sonho, não era alucinação. Era real. Tão real quanto a água fria que me encharcava, tão real quanto o medo que me paralisava. Eu caí de joelhos no box, as mãos escorregando no azulejo molhado, e pela primeira vez na vida eu pedi. Não por dinheiro, não por uma saída fácil, não por mais uma chance de fugir. Eu pedi por perdão. Não sabia as palavras certas, não sabia como rezar, mas gritei dentro da minha cabeça, com tudo o que tinha, se você existe, me tira daqui, me tira desse buraco. E então aconteceu. Não foi como nos filmes com luzes douradas ou coros celestiais. Foi mais simples. Foi como se alguém tivesse tirado um peso de cima do meu peito, um peso que eu carregava há tanto tempo que já nem sabia que existia. A água continuou caindo, o vapor subindo, mas algo dentro de mim parou de se debater. Eu respirei fundo e pela primeira vez em anos o ar encheu meus pulmões sem queimar. Quando saí do banho, me olhei no espelho e não reconheci o homem que estava ali. Não era o mesmo que tinha entrado. Não era o mesmo que tinha passado anos correndo, mentindo, se afundando. Era alguém que pela primeira vez tinha parado. Nos dias que se seguiram, foi como se o mundo tivesse ficado mais nítido. As cores eram mais vivas, os sons mais claros, até o cheiro do café pela manhã parecia diferente. E então veio o medo de que fosse tudo ilusão, de que eu fosse acordar e perceber que nada tinha mudado, mas algo tinha. Eu comecei a ler a Bíblia, não por obrigação, não por pressão, mas porque precisava entender o que tinha acontecido comigo. E cada página parecia falar diretamente para mim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu lia e relia aquelas palavras, e elas não eram mais um conceito distante, eram a minha história. Mas a transformação não foi instantânea. Ainda havia dias em que acordava e sentia o peso antigo tentando me puxar de volta. Dias em que a vergonha voltava com força como uma onda e eu tinha que me lembrar, não era mais aquele homem. Eu tinha sido perdoado. Não por merecimento, não por ser bom o suficiente, mas porque alguém tinha pago o preço por mim. E então, aos poucos, comecei a agir diferente. Parei de mentir, parei de usar as pessoas, parei de correr. E quando olhei para trás, vi que as coisas que antes me destruíam, o vício, a solidão, a sensação de fracasso, já não tinham o mesmo poder sobre mim. Mas a maior mudança não foi o que eu deixei para trás, foi o que encontrei pela frente. Porque pela primeira vez eu não estava mais sozinho. Havia algo ou melhor, alguém comigo, e essa presença não era um sentimento passageiro, era real, tão real quanto a dor que eu tinha carregado, tão real quanto o perdão que tinha recebido. E foi assim que entendi. A fé não é sobre ter todas as respostas, é sobre ter a coragem de parar de fugir.
Sobre olhar para o abismo dentro de você e, em vez de se jogar nele, deixar que ele o puxe para fora, e o céu estava aberto, não como uma fresta, não como um vislumbre, mas escancarado, como se alguém tivesse rasgado o véu entre o que eu conhecia e o que eu sempre soube que existia. E ali, parado no quintal daquela casa, eu entendi, não era um sonho, era um convite. Eu não sabia o nome dele. Nunca tinha aprendido a chamá-lo. Mas naquele chuveiro, quando as lágrimas se misturaram à água e eu sussurrei, se tem alguém aí, por favor, me ajude, ele já estava ouvindo. Não como um juiz, não como um estranho, mas como quem sempre esteve ali, esperando que eu parasse de gritar sozinho no escuro. E quando conheci minha esposa, foi como se ele tivesse me entregado um espelho. Ela não me pregou sermões, não me forçou a nada, apenas amou e nesse amor havia algo que eu não conseguia explicar, mas que reconhecia no fundo do peito. Era como se através dela Deus dissesse, você não precisa entender agora, só precisa confiar. Eu vinha de um lugar onde a fé era uma jaula. Meus pais não eram religiosos, mas tinham medo do mundo e esse medo se transformou em regras, em paredes, em um silêncio sufocante. Eu cresci achando que liberdade era escapar, que amor era algo que eu precisava conquistar a qualquer custo. Então, quando o encontrei, quando olhei nos olhos dele e soube que era o homem com quem eu me casaria, não foi por lógica, foi por instinto. Como se uma voz dentro de mim dissesse, é ele, mesmo que ele não saiba ainda. E ele não sabia. Era ateu, cético, acostumado a desmontar argumentos com ciência e ironia. Mas havia algo nele que eu não conseguia ignorar, uma fome, uma sede que nem ele mesmo entendia. Eu via nos momentos em que ele me defendia, mesmo quando eu não merecia. Via quando ele ficava em silêncio, olhando para mim com uma expressão que eu não sabia decifrar. Era como se, sem palavras, ele já estivesse sendo conquistado. E eu me lembro do dia em que ele disse, acho que vou ler a Bíblia. Não foi um discurso, não foi uma conversão dramática. Foi um sussurro, quase um pedido de desculpas, como se ele soubesse que estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria volta. Abriu em Gênesis, e quando leu sobre Adão e Eva, sobre a queda, sobre o pecado que entrou no mundo, algo nele se quebrou. Não foi raiva, não foi rejeição, foi espanto. O que é isso? Ele pensou como se as palavras fossem escritas em uma língua que ele nunca tinha ouvido, mas que de alguma forma já conhecia. E então veio o sonho, a casa, o menino, pequeno, sereno, sem medo. Não houve palavras, mas houve entendimento, uma certeza que não precisava de explicação. Quando o menino se afastou, quando ele saiu para o quintal e viu o céu aberto, soube que não estava mais sozinho. E pela primeira vez não teve medo do que viria, porque no fundo ele sempre soube que havia alguém esperando. Era como se o próprio ar tivesse se tornado uma linguagem que eu nunca havia decifrado, mas que de algum modo já compreendia. E então veio a revelação, não como um sussurro, mas como um trovão silencioso. Deus era real. Não uma ideia, não uma teoria, mas uma presença que se impunha com a força de um fato inegável. Não houve espera, não houve dúvida. Foi instantâneo, como um grão de mostarda lançado ao solo e num piscar de olhos já brotando raízes. E então o céu se abriu. Não era uma fenda qualquer, era um portal, escuro como a noite, mais profunda, mas vivo, pulsante, como se algo imenso estivesse prestes a emergir. E emergiu. Uma ave negra colossal, formada das próprias sombras, desceu em espiral, suas asas cortando o ar com uma precisão que parecia calculada. Eu a vi se aproximar, e quando ela tocou meu peito, não foi um golpe, mas uma semeadura. Um impacto que me fez recuar, não de dor, mas de choque, porque eu sabia no mesmo instante o que aquilo significava. Os pássaros buscam sementes. Eles as encontram, as carregam, as plantam. E ali, naquele momento, eu era o solo. Mas não era só isso, porque, ao mesmo tempo, algo dentro de mim se quebrou. A vergonha, a culpa, elas não eram apenas memórias, eram ondas que me afogavam. Eu as sentia como um peso físico, como se cada erro, cada queda, cada momento de fraqueza tivesse se materializado em algo tangível, grudado na minha pele. Havia dias em que eu mal conseguia olhar para minha esposa, mal conseguia tocar em outra pessoa, porque tinha certeza de que se o fizesse, elas sentiriam o mesmo vazio que eu carregava. Era como se eu estivesse morto por dentro e o contato humano só tornasse isso mais insuportável. A ansiedade vinha em ondas, sufocante, e eu me perguntava se não acabaria trancado em algum lugar, drogado até a inconsciência, porque não havia como suportar aquilo sozinho. E então, poucos dias depois do sonho, veio o colapso. Não foi gradual, foi como se uma represa tivesse se rompido. Eu estava no chão, esmagado pelo peso da minha própria miséria, e pela primeira vez gritei. Não um pedido genérico, não um apelo vago, eu chamei pelo nome. Senhor Jesus, perdoa-me, entra no meu coração, muda-me. As palavras saíram cruas, desesperadas, mas carregadas de uma certeza que eu não sabia de onde vinha. E então, no mesmo instante em que as pronunciei, algo aconteceu. Não foi como nos filmes, com luzes ofuscantes ou vozes celestiais. Foi mais profundo. Foi como se uma corrente elétrica percorresse meu corpo, não para me ferir, mas para me despertar. A vergonha se dissolveu. A culpa evaporou. Não houve transição, não houve alívio gradual. Elas simplesmente sumiram, como se nunca tivessem existido.
E no lugar delas restou apenas uma coisa, a certeza absoluta de que Deus era real, não uma crença, não uma esperança, mas um fato tão inegável quanto o ar que eu respirava. Eu me sentei atordoado. Minha primeira reação não foi de alegria, mas de espanto. Jesus realmente me amou, foi o que pensei. Não como uma pergunta, mas como uma constatação, como se alguém tivesse acabado de me revelar um segredo que eu sempre soube, mas nunca conseguira acreditar. E então veio o medo, não o medo da condenação, mas o medo dele. Um temor sagrado, como se eu tivesse acabado de perceber que estava diante de algo infinitamente maior do que eu, e que mesmo assim ele havia escolhido se inclinar até mim. Mas havia também conforto, porque por mais aterrorizante que fosse a realidade de Deus, havia uma paz nela, uma paz que não fazia sentido, que desafiava toda lógica, mas que estava ali inegável. E então, como se uma venda tivesse sido arrancada dos meus olhos, comecei a ver o mundo de outra forma. As teorias que eu defendia com unhas e dentes, evolução, materialismo, a ideia de que tudo era acaso de repente pareciam frágeis, como castelos de cartas diante de uma verdade maior. Era como se o Espírito Santo tivesse soprado sobre elas e eu as visse pelo que realmente eram, mentiras que eu havia aceitado porque não conhecia nada melhor. Mas como contar isso para minha família? Como explicar que o homem que eles conheciam, cínico, duro, aquele que ria de qualquer menção a Deus, havia sido transformado da noite para o dia? Eu não sabia. Então fiz o que qualquer pessoa desesperada faria, mandei uma mensagem. Aceitei Jesus. Simples assim e esperei. A reação não foi de celebração, foi de descrença. Minha esposa, no começo, achou que era uma piada. Você aceitou Jesus. Desde quando ela me conhecia bem demais para acreditar naquilo de primeira, e eu não a culpo. Afinal, eu mesmo mal conseguia acreditar no que tinha acontecido. Mas quando ela me viu, quando olhou nos meus olhos, soube que não era brincadeira. Não houve palavras grandiosas, não houve discursos. Houve apenas silêncio. Um silêncio pesado, carregado de dúvida, de medo, de uma pergunta não dita. O que aconteceu com você? Mas então, aos poucos, as coisas começaram a mudar. Não foi fácil, porque ao mesmo tempo em que Deus se revelava de forma tão íntima, tão real, algo mais também despertou. Era como se, ao me aproximar da luz, as trevas tivessem se agitado furiosas. Ataques vieram não físicos, não no começo, mas mentais. Pensamentos que não eram meus, vozes que sussurravam dúvidas, medos que pareciam rasgar minha sanidade. Eu acordava no meio da noite, convencido de que estava perdendo a cabeça, e em meio a tudo isso havia uma única coisa à qual eu me agarrava. Jesus, sou tua ovelha, sou tua ovelha. E então, uma noite, as trevas se tornaram reais. Eu estava dormindo quando algo me acordou. Não foi um barulho, não foi um toque, foi uma presença. Algo estava no quarto comigo, algo que não pertencia a este mundo. Eu senti o peso do mal, a pressão no ar, como se o próprio ambiente estivesse se contraindo. E então veio o ataque. Não sei descrever direito, foi como se uma força invisível tivesse se lançado contra mim, tentando me sufocar, me arrastar para algum lugar que eu não conseguia ver. Mas naquele momento, algo dentro de mim soube o que fazer. Não foi coragem, foi instinto. Foi a voz do Espírito sussurrando no meu espírito, em nome de Jesus. E eu falei, não gritei, não chorei. Apenas pronunciei aquelas palavras com a fé de uma criança que não sabe nada, mas confia em tudo. E então, tão rápido quanto veio, aquilo se foi. Não houve luta, não houve resistência, apenas obediência, como se as trevas tivessem reconhecido uma autoridade maior e recuado. Eu fiquei ali deitado, tremendo, não de medo, mas de espanto, porque pela primeira vez eu havia visto. Não com os olhos, mas com algo mais profundo. E soube, sem sombra de dúvida, que o mundo não era apenas o que eu podia tocar. Havia mais, muito mais. E eu havia acabado de dar o primeiro passo em direção a isso. E então algo mudou. Não era mais o sono comum daqueles que nos deixam sonhar sem lembrar. Era diferente. Eu estava consciente dentro do sono, como se uma parte de mim tivesse despertado enquanto o corpo descansava. E não era um sonho, não havia imagens confusas nem aquele peso de irrealidade. Era real, tão real quanto o chão sob os meus pés quando acordei. Eu estava sendo embalado, não como um adulto, mas como uma criança, aquele abraço firme e suave que só quem ama de verdade sabe dar. Era amor puro, não o amor que se explica, mas o que se sente como um cobertor quente numa noite fria, aquele que você não quer largar porque sabe que se soltar o frio volta. Era segurança, a mesma que eu sentia quando era pequeno, antes de aprender que o mundo podia machucar, antes de esquecer que existia alguém maior do que os meus medos. E então acordei. Mas não como quem acorda de um cochilo qualquer. Era como se o peso do mundo tivesse sido tirado dos meus ombros. Eu me levantei e por um instante não senti o chão. Não era fraqueza, era leveza. Como se de repente eu tivesse me tornado feito de ar de luz. Como se todas as coisas que me prendiam o pecado, a culpa, o vazio tivessem sido arrancadas de mim e eu pudesse finalmente respirar.
Eu já tinha experimentado estados alterados antes, quem nunca? Mas isso era diferente. Não era uma viagem, não era uma ilusão. Era clareza. Uma clareza que me fez olhar para trás e entender coisas que antes não faziam sentido. Coisas que eu tinha visto, ouvido, sentido, mas que minha mente não conseguia decifrar. Agora elas se encaixavam como peças de um quebra-cabeça que só agora eu sabia montar. E então veio a memória, uma lembrança tão antiga que eu nem sabia que ainda estava ali guardada em algum canto da minha mente. Eu tinha 2, 3 anos no máximo. Estava no banco de trás do carro, preso na cadeirinha, olhando pela janela. Meu pai estava dirigindo e eu não o via, só ouvia sua voz. Olha ali. Você está vendo aquela cruz? Eu olhei. Era uma cruz simples de madeira na frente de uma igreja cercada por pedras brancas. O homem que morreu naquela cruz fez isso por você. Na época eu não entendi, mas a semente foi plantada. E anos depois, quando eu clamei por Jesus, quando meu coração finalmente se rendeu, Deus me mostrou aquela lembrança. Não foi coincidência, foi propósito. Como se ele estivesse dizendo, eu sempre estive aqui, você só não me via. Meu pai não era um homem de fé, não como eu entendo hoje, mas ele plantou aquela semente. E mesmo depois que ele se foi, mesmo depois que eu tive que aprender a viver sem ele, a me virar sozinho, a enfrentar o mundo sem aquele escudo, Deus usou aquilo, porque ele não desiste de nós. Ele trabalha nas entrelinhas, nas coisas que não entendemos, nos momentos que achamos que não significam nada. E agora, quando abro a Bíblia, não é mais um livro estranho cheio de palavras difíceis. É como se alguém tivesse acendido uma luz dentro de mim. As coisas fazem sentido, não porque eu seja mais inteligente, mas porque o Espírito Santo está me guiando. Ele me mostra o que eu preciso ver no momento certo, como se cada versículo fosse uma resposta para uma pergunta que eu nem sabia que tinha feito. Mas não foi fácil, ainda não é. Eu ainda estou aprendendo a viver sem meu pai. Ainda estou descobrindo quem eu sou sem ele para me dizer o que fazer. Ainda tropeço, ainda duvido, ainda me pergunto se estou no caminho certo. Mas uma coisa eu sei, não estou sozinho, nunca estive. Jesus não é só uma ideia, um conceito, uma história antiga. Ele é real, ele é presente. Ele é aquele que te segura quando você não consegue mais ficar de pé. Ele é o amor que te embala quando o mundo parece desabar. E ele não espera você estar pronto, ele só espera que você clame por ele. Você pode não acreditar. Pode achar que isso tudo é loucura. Sua mente pode gritar que não faz sentido, que é só emoção, que é fraqueza. Mas Deus não olha para a sua mente, ele olha para o seu coração. E se no fundo você sabe que precisa dele, se há um vazio que nada mais preenche, se há uma dor que não passa, clame. Chame por ele. Não precisa ser uma oração perfeita. Não precisa ser bonito. Só precisa ser sincero. Jesus, eu preciso de você. É simples assim, e ele responde, não com um trovão, não com um sinal no céu, mas com uma paz que você não consegue explicar, com uma certeza que não vem da lógica, mas do Espírito, com uma presença que te envolve e te diz, eu estou aqui e nunca mais vou embora. Ele já provou isso na cruz. Ele já provou que não há pecado grande demais, que não há escuridão profunda demais, que não há solidão que ele não possa alcançar. Ele já pagou o preço. Tudo o que você precisa fazer é aceitar. Então, se você está sozinho agora, se a vida está pesada demais, se você não vê saída, não espere. Não tente resolver tudo sozinho. Chame por ele, agora, hoje, porque ele está esperando. E ele vai te tirar do poço, ele vai te levar para a luz. E quando isso acontecer, você vai entender o que eu entendi, que o amor de Deus não é uma teoria, é uma pessoa e ele está aqui, por você, porque ele tem um plano perfeito para cada um de nós. E esse plano começa quando você simplesmente diz sim. Não é sobre ter todas as respostas, não é sobre ser perfeito. É sobre reconhecer que você precisa dele e que ele já está ali com os braços abertos, pronto para te levantar. Se você está no escuro, se sente perdido como eu já me senti, se acha que nunca vai conseguir endireitar sua vida, não desista, não lute sozinho. Ele está chamando. Ele já desceu até o fundo do poço onde você está e está esperando apenas um sinal seu. Um suspiro, um gemido, um pedido de ajuda, qualquer coisa, porque ele não ignora o clamor de um coração quebrantado. Lembra quando eu disse que ele está à porta? É verdade, ele não está longe, ele não está ocupado demais, ele não está cansado de esperar, ele está ali batendo e esperando que você abra. E quando você abrir, vai perceber que ele nunca saiu do seu lado. Que cada lágrima foi vista, cada dor foi sentida e que o amor dele é maior do que qualquer erro, qualquer fracasso, qualquer noite escura. Jesus não é apenas um nome, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o Deus que desceu do céu, se fez homem, sofreu, morreu e ressuscitou tudo por você. Ele não ficou no túmulo, ele venceu a morte. E agora está vivo, intercedendo por você, defendendo você, amando você. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o todo-poderoso que segura o universo nas mãos e ainda assim se importa com cada detalhe da sua vida. Então não espere mais, não deixe para depois, não pense que é tarde demais. Chame por ele, agora, hoje, diga, Jesus, eu preciso de ti, vem me salvar, e ele virá.
Ele sempre vem, porque essa é a promessa. Quem o busca o encontra. Quem clama é ouvido. Quem se entrega é transformado. Eu sou prova disso. Minha vida mudou no momento em que o chamei. Não porque eu era forte, não porque eu merecia, mas porque ele é fiel. E ele quer fazer o mesmo por você. Quer te dar sonhos, visões, um novo começo. Quer te mostrar que você nunca esteve sozinho. Que o plano de Deus para você é paz, é esperança, é vida abundante. Então, se você está cansado de carregar esse peso, se está farto de tentar e não conseguir, se o vazio dentro de você parece maior do que qualquer coisa, pare, respire e clame, porque Ele está aí. E Ele está pronto para te resgatar, não amanhã, não daqui a pouco, agora, porque o amor de Deus não é teoria, é ação, é presença. É salvação e tudo o que Ele espera é que você diga sim.